Abra sua Bíblia comigo na carta de Judas. A reflexão de hoje, ela será uma reflexão de encorajamento. Judas, nós vamos ler apenas 2 versículos. Verso 3 e 4. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar. Outra tradução diz batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, desde criança nós fomos treinados a nos defender, a defender nossas famílias. Na escola, quem falasse mal da nossa mãe, né? Tava lá a confusão. Defender nossas coisas, defender nossos valores pessoais, defender tudo que nos pertence. Mas nós não fomos treinados e ensinados a defender o Evangelho, a defender as verdades bíblicas, a batalhar pela fé. Note que o Judas aqui, ele ia escrever a respeito de outra coisa, a respeito da salvação que temos em comum. Era o interesse do coração dele escrever sobre isso, mas a necessidade que a igreja estava naquele instante em que ele escreveu essa carta era exatamente a necessidade de levantar escudos, levantar defesas, a fim de não ser vencida de uma vez por todas pelo engano, pelo falso ensino. Note que naquela época, ele diz que certos indivíduos se introduziram na igreja, se introduziram no corpo de Cristo, se infiltraram sem serem notados. Por que sem serem notados? Porque esses indivíduos, eles nunca chegam dizendo que são falsos profetas, eles nunca chegam, a princípio, negando verdades essenciais das Escrituras, eles chegam devagarinho, com todo um verniz evangélico, com todo um verniz religioso. A linguagem dele é a linguagem de um homem de oração, a conversa dele é a conversa de quem lê muito Bíblia, e assim sucessivamente. Então, é um indivíduo que eles demonstram uma espiritualidade diferenciada, que Deus fala com ele nas madrugadas, que Deus visita ele nos sonhos. E assim sucessivamente ele vai levantando essa bandeira e vai impressionando os incautos. Fulano é um homem de Deus. E assim ele vai se introduzindo, se infiltrando na igreja, e começa aos pouquinhos trazer ensinos, doutrinas profundamente erradas, satânicas, antibíblicas e que vai matar a igreja se aquilo não for estancado e aquele homem, aquele indivíduo não for expulso do meio da igreja. Então, a carta de Judas, eu indico que vocês leiam ela toda em casa, nós não vamos ler por questão do tempo, mas ela é exatamente uma convocação à igreja
a se manter firme em batalhar pela fé, em defender a fé. O que é que ele está dizendo aqui com fé, com a palavra fé? A palavra fé aqui, ela não é o mero ato de crer em Cristo. A palavra fé aqui, ela é o conjunto de doutrinas, de ensinos, os quais a igreja recebeu e agora ela precisa defender esse conjunto de doutrinas. Ela precisa defender esse conjunto de ensinos. Porque ou ela defende, ou ela vai morrer, ou ela vai se prejudicar. Esse é o seu grande alvo. E isso, percebam, não é de agora. Não é de agora. Nós vamos encontrar essa postura, e aí eu vou usar esse termo aqui com muito cuidado, porque é um termo que já está desgastado por causa do que a gente tem visto nesses últimos, eu vou colocar aí, 5, 7 anos, mas é um termo que está desgastado, mas é o que mais se encaixa aqui. Então, desde os tempos de Nosso Senhor que a gente encontra a necessidade, a gente percebe que sempre houve uma necessidade de ser militante em defesa do Evangelho. Militante em defesa da fé. Em se levantar, em se erguer e com o dedo em riste dizer para alguns, está errado. Isso aí está errado. Isso não é bíblico. Isso não é correto. Isso não está de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Bem, fato é, meus irmãos, que a gente vê Jesus defendendo a fé bíblica contra os escribas e os fariseus. A gente vai encontrar várias vezes Jesus fazendo isso. A gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos, os apóstolos também defendendo a fé bíblica. Você pega, por exemplo, o caso em que Pedro e João estão perante o Sinédrio e eles levam uma pisa, inclusive. Saem de lá, apanham, levam uma pisa, mas eles deixam muito claro, para nós importa agradar a Deus do que aos homens. Mais à frente você encontra o Estevão. Quando também Estevão está perante o Sinédrio, e ele defende a sua fé com tanta firmeza, com tanta agudeza, que ele é apedrejado e morto. Ou seja, homens que já militavam em defesa do Evangelho. Paulo, quando chega nos capítulos mais acima de Atos dos Apóstolos, a gente encontra ele defendendo a fé em meio aos ateus e aos pagãos em Atenas. Paulo se levanta e começa a defender a fé. Paulo é perseguido pelos judaizantes, pelos judeus, né, daquelas localidades, porque exatamente defendia a fé bíblica, defendia a fé em Cristo Jesus. Foi apedrejado, foi preso, enfim, era um homem que defendia a fé bíblica. O nosso dever como cristãos é andar junto desses homens. É nos aliar ombro a ombro com esses homens. Homens que defendem a fé. Homens que defendem a palavra de Deus. Para isso será necessário algumas coisas. Primeiro, conhecimento da palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa estudar as Escrituras. Você precisa se aprofundar nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, irmãos, ele não é meramente um livro de cabeceira que você usa. Não, eu vou ler aqui 3 capítulos para ir dormir. Esse livro aqui também não é um livro de pé de porta, para ficar na porta, para a porta não abrir, porque, né? Tem gente que bota um livro grande, no pé da porta, para a porta não abrir e bater com o vento. Esse livro aqui também não é um amuleto que você tem que deixar aberto lá na sua sala, no Salmo 91, e todos os espíritos de morcego vão-se embora. Também não é. Esse livro aqui é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ok? Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Deus soprou essa palavra. O próprio Deus nos deu essa palavra.
E nós precisamos conhecê-la profundamente, porque exatamente ela fala do próprio Deus que a deu. Ela ensina acerca de Deus. Ela nos instrui acerca de Deus. Se você não lê a Bíblia, você vai defender o quê? Esses dias eu vi um memezinho engraçado de um menino, um adolescente, na igreja. Aí perguntaram a ele os 10 mandamentos. Aí ele disse 2 e não lembrava mais o resto. Ficou uma interrogação na cabeça dele. Perguntaram a ele os personagens do X-Men. Aí ele disse tudinho. Ciclopes, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Todos os personagens do X-Men. Então nós temos bastante essa realidade, mas não apenas entre os adolescentes, certo? Entre os adultos também. Entre os adultos também. Fizeram uma pesquisa sobre marcas de cerveja e os 10 mandamentos. Cite os 10 mandamentos. O camarada, não matarás, não furtarás, não adulterarás. E o resto? Lembro não. Agora me dê 10 marcas de cerveja. O cabo no instante desse. 10 marcas de cerveja. Brahma, Antártica. Falou a grade da Ambev todinha. Por quê? Porque, de fato, nós temos pouco interesse, traçando em linhas gerais, o povo evangélico tem pouco interesse em se aprofundar nas Escrituras, em mergulhar na palavra. Por isso que a gente assiste diariamente tantos absurdos, por todos os lados, de todos os modos, com todo tipo de gente, absurdos em todos os estados da nação, de falsos profetas que foram se introduzindo na igreja, e o resultado é esse mau testemunho, esse mau exemplo que a igreja tem dado nesses últimos tempos. Quando você conversa com alguém e você diz para a pessoa, eu sou evangélico, o que é que você acha que vem na cabeça da pessoa? Você diz assim, você é católico? Não, sou evangélico. O que é que você acha que vem na cabeça daquela pessoa para quem você diz que é evangélico? Se ela não for, claro. Se ela não for evangélica também. Pode ter certeza que o que vem na cabeça dela é um monte de gente doida rodopiando na igreja. Gritando a plenos pulmões em todo culto. Sabe? E falando do inferno e do diabo o tempo todo. Porque foi isso que se vendeu por muitos anos e tem se vendido ainda hoje essa imagem via internet. Certo? Então, primeiro eu chamo os irmãos a ler as Escrituras. Leiam, conheçam, estudem, se aprofundem. Leiam, estudam, conheçam, se aprofundem. Eu bato nessa tecla já há muito tempo e vou continuar batendo só até eu morrer. Porque é necessário que a igreja se aprofunde na palavra. Palavra. Segundo lugar, conheça a sua confissão de fé. Conheça a sua confissão de fé. Nós adotamos a confissão de fé batista, 1689, porque nós somos batistas, certo? Nós apenas olhamos para nossas raízes. Mas nós precisamos saber o que organiza, o que sistematiza o nosso pensamento teológico. Daí a necessidade da gente conhecer a nossa confissão, da gente saber o que está escrito na nossa confissão, como ela nos orienta, como ela nos ajuda, como ela nos ampara, como ela nos dá fundamento para que na hora que alguém pedir esperança, pedir a razão da nossa esperança, a gente possa ter isso muito claro em nossa mente. E saber explicar por que nós cremos em Cristo, por que nós cremos na Trindade, por que nós amamos a igreja, por que é necessário congregar, por que nós dizimamos e ofertamos, porque tudo isso, senão nós seremos enredados pelos enganos deste mundo. Nós seremos enredados. Me lembro uma feita que eu preguei num lugar, um sábado à tarde, no meu bairro, lá em Fortaleza, e quando eu saí, duas ruas antes de eu chegar em casa, eu fui abordado pelos mormons. Os mormons, você tem um tempinho para ouvir a palavra de Deus? Aí eu disse, tenho.
Aí você já leu isso aqui? Você já conhece o livro de Mórmon? Ele disse, eu já ouvi falar. Aí ele começou a abrir lá o livro de Mórmon e começou a falar de as promessas de salvação por meio do anjo Moroni, por meio disso, por meio daquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando ele terminou de falar, eu disse, tá certo. Eu só queria que você me mostrasse tudo isso na Bíblia. Tem na Bíblia? Ele, não, a Bíblia ela é um livro auxiliar. Olha os termos. É um livro auxiliar. Eu disse, interessante. Então, nesse caso de vocês aí, foi um anjo, né? Um anjo que disse tudo isso, né? Um anjo, olha. Ele é um anjo. Eu disse, pois, deixa eu abrir minha Bíblia aqui para te mostrar uma coisa. Deixa eu abrir a minha Bíblia para te mostrar aqui. Um versículo só. Aí ele disse, pode, você pode abrir. Abra sua Bíblia aqui comigo, por favor. Gálatas, capítulo número 1. Versículo número 8. Veja, ele disse que o anjo foi que revelou tudo e que aquele livro era sagrado, mais sagrado inclusive que a Bíblia, porque foi exatamente um anjo que trouxe toda aquela revelação. Aí eu li só esse versículo para ele. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Eu disse, então, amigo, Paulo está dizendo, você disse que foi um anjo. Paulo está dizendo que se vier um anjo, eu não devo acreditar nele. Então, perdoe-me, mas não preciso ter, não necessito ter nenhum compromisso com a sua mensagem. Aí ele abriu lá o livro de Mórmon e disse, pois está aqui no livro de Nefe, não sei o quê, que no céu a gente vai ver quem está certo. Eu disse, tá bom, pois no céu a gente vai ver quem está certo. Fui-me embora. Se eu sequer conhecesse Gálatas 1:8, como é que eu ia poder me defender? Vocês estão entendendo? Se eu conhecesse sequer um texto simples desse. Agora imagine eu conhecendo as Escrituras e somando-se a isso, conhecendo a minha confissão de fé. Conhecendo, inclusive, que na nossa confissão, ela vela pelo princípio do sola scriptura. Sola Escritura, que significa somente a Escritura. Somente a Escritura tem razão, somente a Escritura é a palavra de Deus. É nela o qual nós devemos nos aferrar e nos fundamentar a nossa fé, fundamentar a nossa esperança, fundamentar os anseios mais profundos do nosso coração. É na palavra, é nas Escrituras. Aí sim eu vou estar preparado, munido para batalhar pela fé. O apóstolo Paulo falou aqui em Efésios, a respeito da igreja, exatamente que a igreja, no capítulo 2, versículo de número 20, aliás, o 19 e o 20 diz assim, vocês não são mais estranhos e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Primeiro ele define o que nós somos. O que a igreja é? A igreja é feita de peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que nós somos, membros da família de Deus. Agora, onde é que nós estamos edificados? Aí ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é isso? Doutrina. Palavra, ensino bíblico. Atos capítulo 2, no que é que a igreja perseverava? Perseverava em quê? Na oração, não, na doutrina dos apóstolos. Logo para começar. Primeiro ponto, perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, nós precisamos nos aprofundar e ser firmes no que nós cremos. O apóstolo Paulo vai dizer, porque eu sei em quem tenho crido. Ele vai deixar isso muito claro. Sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo sabia em quem tinha crido. A pergunta é, nós sabemos? Nós sabemos em quem temos crido? Nós sabemos em quem temos depositado a nossa fé ao longo de todos esses anos?
Vocês já ouviram falar da academia de jiu-jitsu da família Grace? Já ouviram falar? Né? Aqui em Mangabeira tem alguns clubes de jiu-jitsu da Grace, da família Grace Barra, né? Muito bem. O patriarca, eu não lembro o nome dele agora, mas com certeza tinha Grace no final aí no nome dele. Ele, para provar que o jiu-jitsu dele derrotava qualquer linha de luta, de ação, boxe, kung fu, karatê, ele fazia o seguinte: ele ia nas academias de luta e desafiava. Eu desafio você. O cara lá, o faixa preta de karatê. Aí ele desafiava o faixa preta de karatê. Eu desafio você. E ele bem magrinho mesmo assim, tipo Dimitri. Dimitri é até mais forte. Mas ele magrinho e desafiava e ganhava. E ele começou a ganhar. E os alunos começaram a ver que o jiu-jitsu, no final das contas, tinha muito mais efeito prático para a defesa pessoal do que aquelas outras lutas. E a academia, então, dos Grace começou a crescer. Nós não vamos fazer isso. Mas eu desafio você, no dia que você se encontrar com esses crentes aí fora, de igrejas que você sabe, que são pastoreadas por falsos profetas, pergunte sobre a doutrina da justificação. Pergunte quais são os 5 princípios da reforma. Só os 5 princípios da reforma. Pergunte o que é depravação total. Pergunte o que é a doutrina da igreja. A doutrina das últimas coisas. Vocês vão ver, vão perceber que o que está sendo ensinado aí fora não corresponde à profunda necessidade que a igreja tem de conhecer as suas doutrinas, de defender a fé, de batalhar pela fé. Não tem como. Eu não sei a quem culpar nessas horas, eu confesso. Eu não sei se é culpar quem vai lá ouvir esse tipo de gente ou se são os que ensinam. Mas eu sei de uma coisa: ambos têm suas parcelas de culpa, sim. Porque ainda temos igrejas sérias que pregam a palavra, são poucas, inclusive pequenas, mas ainda temos igrejas sérias que ensinam as escrituras, que defende, que batalha pela fé, que batalha pela pureza da igreja, para que a igreja cresça de um modo puro e não de um modo desordenado e bagunçado. Então eu falei para vocês de conhecer as escrituras, conhecer a confissão de fé, e em terceiro e último lugar, coragem. Ter coragem de, na hora que alguém se levantar com um ensino errado, você rebater e combater. Pode ser aqui nessa igreja qualquer um dos que ensinam aqui, dos que pregam. Na hora que ensinar doutrina fora das escrituras, fora do que a gente crê, pode se levantar e dizer: opa, irmão, vamos conversar. Voltando aqui. Então, meus irmãos, coragem para nessas horas a gente dizer: está errado, irmão. Claro que a gente vai dizer isso com amor, com respeito. Mas não aceite, por exemplo, que alguém chegue com um ensino errado para você, estabeleça-se como voz de Deus na sua presença e você não faça nada. E você fique amufinado, fique com medo. Seja lá quem for. Seja lá quem for. Ensinou errado, quer seja aqui, quer seja você esteja na fila de um ônibus, quer seja você esteja no supermercado, seja lá onde for. Se tiver a oportunidade de você corrigir aquele ensino errado, corrija. Fale do certo, ensine o certo, mas não se cale. O problema é que os crentes, às vezes, como eu disse no começo, a gente é
A gente é muito leão para defender as coisas da gente, mas quando é para defender o evangelho, a gente se cala, a gente fica com medo, a gente fica tímido. E aí o mundo olha para uma igreja acovardada, uma igreja que não tem coragem, que não tem firmeza de se levantar e defender a verdade, e de batalhar pela verdade e pela fé. Era Lutero que dizia: a paz, se possível, mas a verdade, sempre. A verdade, sempre. Você tem aquele parente distante, de repente chega na sua sala, vem lhe visitar e começa a defender a adoração a Maria, a adoração a Pedro, a adoração a Paulo. Aí você se cala para não desagradar. Ali está uma ótima oportunidade de a verdade descer, ainda que queimando na goela, mas ali está a oportunidade de você fazer a verdade bíblica descer até o coração daquela pessoa. Dizer: não, desculpa. Você sabe por que aqui em casa a gente não adora Maria? Sabe por que aqui em casa a gente não adora Pedro, não adora Paulo, não adora João? Aí você vai explicar, aí você vai dar razão da sua esperança. Porque nós cremos no Evangelho, o Evangelho ensina isso, o Evangelho ensina aquilo. Sabe por que, irmãos, que eu bato sempre nessa tecla? Venha para a escola bíblica, venha para a escola bíblica, venha para a escola bíblica. Porque a escola bíblica, ela é esse reforço para que você se fortaleça para esses momentos. Tanto para que você cresça como cristão, tenha o seu desenvolvimento, a sua maturidade cristã, quanto para que você se ampare de escudos, de defesas para esse momento. Por isso que a gente precisa vir, precisa estar aqui, precisa conhecer, precisa ler, estudar. Então, nesse momento, você vai precisar de fundamentação, que é o conhecimento teórico, e você vai precisar de coragem, que é aquilo que Paulo disse na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. A palavra ali é dinamis, né? De coragem, de força, de impacto, de poder. E não meramente de ficar acovardado. É porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 está escrito, né? Quanto, porém, aos covardes, aos mentirosos. E aí ele traz a sua listinha e diz, né? A parte que lhes cabe é que arde com fogo e enxofre. Quando você lê toda a carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é exatamente um chamado à perseverança e à coragem. A perseverança e a coragem. Os irmãos defenderem, que era a grande luta daquela época, os judaizantes tentando de todos os modos atrapalhar a pregação do evangelho. Então o escritor aos Hebreus chega e diz negativo. O que nós temos lá atrás são sombras do que hoje nós temos vivo, que é Cristo Jesus. Então, amados irmãos, precisamos ter conhecimento das Escrituras, conhecimento da nossa confissão e ter coragem para reagir, para dizer não, coragem para colocar o herege no lugar dele. Se a igreja viesse fazendo isso, e se muitos irmãos viessem fazendo isso ao longo desse tempo, a gente não teria tanta bagunça na igreja brasileira como nós temos hoje. Hoje tem poucos homens se levantando, pouquíssimos. A gente não vai ficar procurando briga gratuita com ninguém, tá certo, irmãos? Ninguém vai dar uma de grace aqui, e sair na igreja dos outros, né? Bora disputar teologia? Não, ninguém vai fazer isso. Isso aí, eu dei aquela ilustração só para mostrar para vocês que vai ter um momento que a gente vai precisar de coragem para mostrar que a nossa teologia, a teologia a qual a gente crê, é a teologia bíblica, a teologia sadia. É a teologia que ela pode ser escrutinada pelas Escrituras e pela história da igreja. Lá estava o povo de Deus crendo ao longo dos séculos exatamente no que a gente está pregando hoje. Então, quando eu prego aqui para vocês justificação pela fé, eu estou pregando uma doutrina da qual muitos irmãos morreram por causa dela.
Muitos foram para a forca. Quando eu prego santificação aqui na igreja, muitos irmãos foram para a forca. Quando a gente prega e ensina aqui o porquê que idolatria é errado, muita gente também foi queimado vivo, porque não adorava mais imagem, não se submetia às autoridades religiosas da antiga Europa. Então muita gente veio a falecer por quê? Defendendo a fé, batalhando pela fé. Vou deixar um dever de casa para vocês. Pesquisem quem foi um homem chamado Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola. E vejam como ele defendeu a fé dele. Pois, Anderson, bota no grupo lá. É um dever de casa. Quem foi Jerônimo Savonarola? Aí vocês vão entender. Ah, bem que o pastor falou que muita gente morreu em defesa da fé. Amém? Oremos. Senhor, graças te damos por tua palavra, por essa convocação a sermos defensores da fé, a batalhar pela verdade, a sermos pessoas firmes, homens firmes, mulheres firmes em defender a tua causa. Ajuda-nos e tira todo o medo, toda a covardia do nosso coração. Nós somos tão valentes, ó Deus, para defender outras causas políticas, econômicas, sociais, filosofias deste mundo, perspectivas humanas. Mas quando tratamos do teu evangelho, nós nos acovardamos muito das vezes, com medo de perder isso ou perder aquilo. Muitas das vezes nós nos encontramos, ó Deus, enfraquecidos. E eu te peço que o Senhor nos ajude e nos desperte a estudar mais a tua palavra, a conhecer as Escrituras, a conhecer a nossa confissão de fé. E acima de tudo, ó Deus, que o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo para que tenhamos coragem, ó Deus, de lutar e batalhar pela fé, aonde quer que nós estejamos. Onde quer que vivamos e existamos, ó Deus, ali sejamos nós, defensores, embaixadores de Deus, gente disposta a, se for o caso, sofrer o martírio, mas não negar a fé. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos dividir para orar em nome de Jesus.